agenciadepodcast.com.br. Conversar com o Jorge Furtado, cineasta, te apresento como cineasta, diretor. Cineasta, diretor e roteirista, são as duas coisas que eu faço. Certo. Que acabou de receber o prêmio aí, né? O reconhecimento para o documentário Ilha das Flores como o melhor curta-metragem brasileiro da história. Eu vou começar por isso, que é a notícia da hora, digamos assim. Depois a gente vai falando sobre várias outras coisas aí. Obviamente ficasse contente com essa notícia, total, né? Porque, fazer um negócio que foi considerado o melhor da história, pode ser o que for, um bolo, uma casa, uma cadeira, já é um orgulho, assim. E o cinema brasileiro tem muitos bons curtas, eu vi a lista ali, tem um monte de filme bom. E claro que essas listas de críticos, elas sempre tem que dar um desconto, assim, porque os caras às vezes esquecem os filmes e dizem, poxa, como é que não tem esse filme na lista? E botam uns que só eles viram, né? Sempre tem. Mas, de qualquer maneira, fiquei feliz com o reconhecimento do filme, que continua sendo... Está muito vivo o filme, é impressionante o Ilha, como ele passa nas escolas, volta e meia eu recebo alguém que viu trabalhos escolares. É muito interessante, o filme ele continua muito, muito atual, por causa do tema, que continua infelizmente muito atual. E também por causa da linguagem dele, é um filme muito rápido, assim, ele passa muito rápido, ele tem muitas informações, ele tem uma concentração de informação grande e um texto vertiginoso, assim, e eu acho que ele antecipou, isso eu percebo um pouco, porque ele foi feito em 89, ele antecipou um pouco a internet, o hipertexto, aquela palavrinha azul que tu clica e vai para outra coisa assim, que não existia ainda, mas logo depois existiu e as pessoas estão acostumadas assim, a uma palavra que leva a outra, um assunto que leva a outro, enfim, essa relação de assuntos aparentemente díspares que o Ilha faz, ela é muito atual, eu acho, né? Então o filme continua sendo útil, ele é bom para debate, e a desigualdade social brasileira, infelizmente, continua terrível, né? Então o filme é bem atual. E o filme o prêmio foi concedido pela Associação Brasileira de Críticos, né? Isso. E o fato do prêmio para o filme trouxe ele de volta a uma discussão, assim? Te procuraram? Ele nunca parou. Sim, isso sim. Ele vai ser apresentado em função disso em algum lugar? O filme está fazendo 30 anos, foi uma coincidência. O filme faz 30 anos agora. Né? Tem mais essa data ainda, né? Tem essa data. O filme é de julho de 89 e tem os 30 anos. Então eu já estava fazendo algumas. Eu vou fazer 60. Então, no Festival do MIS, o Festival de Curtas, vai fazer uma mostra de todos os meus filmes, por causa dos 60 anos ou dos 30 anos do Ilha, e no Rio também vai passar, então tá acontecendo algumas comemorações assim, aos 30 anos do filme, e aos meus 60 anos também, então tem essas mostras, mas o filme, na verdade, ele nunca parou, ele nunca parou de ser visto e de ser comentado ele foi adotado por muitas escolas públicas do mundo, assim, então na Finlândia, na França, no Japão, eu recebo trabalhos escolares de fora do Brasil, assim, e por muitos temas. É engraçado porque as pessoas falam, a semana de ecologia vai passar o Ilha das Flores, a semana de biologia vai passar, a semana sobre história, sobre economia, tem de tudo. Uma vez me ligaram, é dia do índio, nós vamos passar o Ilha das Flores. Por que teve o dia do índio? Do Ilha das Flores. Então o Ilha ficou meio assim, ele é meio de domínio público. Se tu entrar na internet e botar lá Ilha das Flores, ele tem tudo que é língua. Tem dublado em italiano, legendado em italiano, em francês, em alemão, coisas que a gente nem sabe quem fez às vezes. Mas pensando bem, ele pega tudo isso mesmo, né, cara? Ele mistura agricultura com descarte de alimentos, com reciclagem. O filme ele começou, a ideia dele original, eu fui convidado pelo professor Newton Fischer, que era o diretor da Faculdade de Educação da URGS na época, para fazer um vídeo sobre separação de lixo, orgânico e inorgânico, que Porto Alegre estava começando com a coleta seletiva em 88, né? E aí ele queria fazer um filme sobre isso, assim, para mostrar para as pessoas que era o lixo. Ele era um ativista
da questão ecológica principalmente dos catadores, da separação de lixo, de gente que vive, tem muita gente que vive do lixo, né? E aí ele foi me mostrar o que acontecia na cidade, onde é que eram os lugares e tal. E eu me deparei com aquela situação ali que eu disse, pô, eu vou falar sobre isso aqui, né? Porque isso aqui cabe tudo aqui dentro, né? E aí eu fiquei um tempão tentando escrever um texto, meses tentando escrever um texto, e eu não conseguia, até que me caiu meio uma ficha assim de escrever para um extraterrestre. Pensar assim, eu vou escrever para alguém que não sabe a diferença entre uma galinha, uma baleia, um japonês, um ser humano, um tomate, tudo que eu disser eu vou ter que explicar o que é, conceituar, definir o termo, né? E aí eu fiz aquele texto meio a velha afiar, né? Que uma coisa liga a outra e tal. Terminando, que isso podia ficar a tarde inteira falando daquele jeito, mas terminava com um poema da Cecília Meirelles, uma frase da Cecília Meirelles que fecha o filme, né? E o filme teve um impacto enorme, assim, já na sua estreia em Gramado, no lançamento do filme em Gramado foi um absurdo, assim. Ganhou vários prêmios. Ganhou lá 8 Kikits. Foi um absurdo. Foi o primeiro ano que o Kikita era de metal, porque ele era de madeira até então. Sim. Até 88 ele era de madeira. E no 89 ele passou a ser de... Pô, nós voltamos com uma mala pesadíssima de Gramado. E, bom, então é a tua obra-prima, o Ilha das Flores. Digamos que o Ilha das Flores está para mim como Ana Júlia para os irmãos. Inescapável. E depois do Ilha das Flores, qual a outra obra tua que já é bem extensa, assim, né? Que tu tem digamos, pô, esse filme eu tenho Olha, carinho especial. Eu gosto sempre do último, assim, o Rasga Coração é o filme que agora eu tô vendo ele mais, estou passando, eu acho que está um momento muito apropriado, assim, muito importante para rever o Rasga Coração, que é uma questão, que é o primeiro filme que eu faço, que não é um texto original meu, é baseado no Vianinha, né, no texto do Valdo Viana Filho, uma peça. Mas ele fala de um país e de duas gerações que não se entendem politicamente, assim. Eu acho que ele reflete muito o Brasil hoje, né? Esse momento que a gente está passando, onde parece que há grupos inconciliáveis, assim, que parece que não tem como dialogar com as pessoas. A polarização. Rompeu-se assim, um diálogo, vocês não tem como conversar com essa pessoa porque nós não temos nada em comum, Então esse momento é um momento muito triste, muito difícil, eu acho, do Brasil. Nunca vi nada assim, né? Parece que tu não tem nem por onde pegar. Como é que eu vou discutir com uma pessoa que não discute se a Terra é redonda? É impossível, né? Então tá meio complicado. Tudo que a gente imaginava que só andava para frente, assim, eu tinha a sensação que o Brasil só melhorava, né? Porque a nossa geração, nós ganhamos todas, na verdade, né? Porque quando eu cheguei na vida adulta, a ditadura já estava acabando, né? Foi no final dos anos 70. Aí a gente lutou por diretas, conseguiu, lutou por anistia, conseguiu, democracia, conseguiu de novo. O Brasil foi melhorando, e a ideia que eu tinha é que nós só iríamos para frente, né? E de repente a gente vê um retrocesso gigantesco, que não é só no Brasil, é meio mundial, assim, mas no Brasil foi pior, talvez. E a gente vê que o Brasil deu uma recuada terrível para trás, coisas que a gente pensava que já estavam totalmente superadas, né? E a gente vê hoje as pessoas querendo armas, cortes na educação, acabar com a Amazônia, uns negócios ridículos, horríveis, assim, e sem capacidade de dialogar mesmo, assim, não sei como é que eu posso conversar com alguém que acha que tem que acabar com a reserva legal, por exemplo, que tem um projeto do Flávio Bolsonaro para acabar com a reserva legal, que garante que quando tu compra uma propriedade de terra, tu tem que manter 20% de mata nativa. Ele quer acabar com isso. E na Amazônia, 70%, no Cerrado, 40%. Ele quer acabar com essa lei. Isso aí significa a destruição de 160 milhões de hectares de terra, de florestas, né? No Brasil, 6 vezes o estado do Rio Grande do Sul. E esses caras estão defendendo isso como sendo uma coisa boa. Então, gente, como é que alguém pode achar que isso é bom? Como é que alguém pode achar que a violência brasileira, que mata 60 mil pessoas por ano, vai melhorar com todo mundo armado, com mais gente armada, com as pessoas comprando 5 mil balas por ano direito? Como é que isso vai diminuir a violência? Então,
Então tá difícil, é um momento muito difícil, assim. E o Rasga Coração, que é uma peça do Vieirinha de 75, ele fala disso, assim, de uma família, um pai e um filho que eles se amam, vivem no mesmo lugar, mas não conseguem se entender, né? Então esse filme... Mas eu gosto dos filmes, em geral, eu gosto dos filmes depois de pronto, assim, percebo coisas que podiam ser melhores e tal. Saneamento Básico é um filme que eu de vez em quando vejo na TV e acho uma comédia muito eficiente, assim, os atores muito bons. Em geral, eu gosto dos filmes. Que bom, né? É, bom. Não, às vezes tu pensa, isso aqui é um berreio, isso aqui é dever, é totalmente diferente, mas enfim. Bom, eu te conheci na época acho que foi na época do Kizumba, lá da TVE, que eu andei por lá, né? Sim, tu fosse fazer o pré-começo, eu já tava lá. Quando o Peninha Quando é que tu entraste? Tu entraste que anos, lembra? Eu acho que foi 85. Um pouquinho depois, 82. Eu voltei em 84 e te encontrei lá de novo. E tu tava fazendo... Tu era diretor de produção? Eu era diretor de produção. Quando tu entrasse lá, eu era diretor de produção. Eu entrei como assistente de produção, saí para dirigir o museu e voltei quando o Zé Pedro assumiu a diretoria de programação. Ele me chamou e eu voltei para ser diretor de produção, né? Sim. E tu é natural de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. E aí eu vi aqui no teu histórico aqui no Wikipédia que tu estudou medicina, psicologia, jornalismo e artes plásticas e não se formou em nenhuma. Sim, eu já larguei várias coisas. Eu gostaria de ter largado outros cursos, história, sociologia, filosofia, mas não deu tempo. Eu comecei vários cursos, mas eu acabava fazendo outra coisa, enfim. Eu entrei na medicina, eu queria ser psiquiatra, então eu entrei na medicina para fazer psiquiatria, fiz 3 anos e meio. Mas aí vi que não tinha vocação nenhuma para ser médico, descobri isso no 3º ano, né? Quando a gente começa mais a trabalhar em hospital, assim, eu vi que não era uma coisa que realmente me dava prazer e não tinha vocação. Medicina é um negócio que tem muita vocação mesmo. E eu gostava de cinema, e aí começou a surgir uma turma aqui, o Giba, o Nadotti, o Germasi, o Werner, Amon, que faziam Super 8. E aí eu vi aqueles filmes, Deu Pratinho 70... vi aqueles curtas que eles estavam fazendo, Inverno, Palavra Cão Não Morde, enfim, um monte de filmes em Super 8, e eu adorei aquilo, me interessei, achei que juntava duas coisas que eu gostava de escrever, sempre gostei, e gostava de desenhar também. Então eram 2 mundos, a imagem e a palavra, que me pareciam inconciliáveis. O cinema é exatamente a conciliação desses 2 mundos, né? A palavra e a imagem juntas. E aí eu disse, é isso que eu quero fazer. E aí larguei a medicina para fazer jornalismo. Entrei na Fabic, fiz vestibular de novo e fui fazer jornalismo na URGS ali. Porque era a coisa mais perto de cinema, pelo menos tinha uma cadeira de cinema, né? Sim. E aí no jornalismo que eu juntei uma turma e fizemos o Kizumba, que era um projeto feito por alunos da Faculdade de Jornalismo na TVE. E aí a gente apresentou o Kizumba, eu apresentava o Beto Andrade, Valéria Azevedo, o Egon, Suzana Naide, Jairo Jorge, quase governador de estado, era meu parceiro do Kizumba, fazemos nós 2, no fim ficamos só nós 2 fazendo o Kizumba um tempo. E aí fiquei 2 anos lá fazendo o Kizumba e foi ali que eu comecei na TV, e ali que eu conheci a Ana Azevedo e o Marcelo Lopes, formamos uma pequena produtora, a Luz Produções, para fazer um curta, foi o Temporal, nosso primeiro curta, de 84. E aí não parei mais, desde então que eu faço televisão e cinema, sempre, comecei na TV, fui pro cinema, mas nunca parei de fazer os 2. Assim. E isso foi desembocar na casa de cinema. Na casa de cinema, porque aí tinha uma galera, porque o Kizumba, ele era um programa que ele tinha a seguinte lógica, ele tinha um tema, assim, maio de 68, movimento hippie, a gente pegava um assunto, né? E esse assunto era tratado de várias maneiras, assim, tinha movimento hippie, então tinha as músicas, tinha entrevistas, tinha clipe, tinha cenas de filme e tinha também um curta que a gente fazia uma ficção de 10 minutos no meio com atores, assim. E para fazer essa ficção eu chamei o Giba, eu convidei o Giba, que foi quando eu conheci o Giba. Fui no ensaio do Vende-se Sonhos, que era o grupo de teatro de um bando de gente que fazia os filmes também, e convidei o Giba para fazer esse pequeno curta.
e o grupo Vento e Sonhos. E eles faziam em cada programa tinha uma ficção sobre o mesmo tema, né? O Giba escrevia, editava e os atores encenavam numa tarde, assim, no estúdio ou em algum lugar. E ali eu conhecia todo mundo, Pedro Santos, a Chala Felipe, a galera toda do Vento e Sonhos, né? E ali que a partir dali a gente começou a trabalhar meio junto em vários filmes. Nós formamos essa turma, que eram 13 pessoas, 13 sócios. Trabalhavam mais ou menos nos filmes dos outros. E aí, só que ninguém tinha uma estrutura nenhuma, não tinham. As produtoras eram meio uma nota fiscal na gaveta, assim. E a gente resolveu, vamos alugar um lugar, uma casa, juntar todo mundo e alugar um espaço, assim, né? E aí que a gente criou a Casa de Cinema, foi em 88, lá na Lajeado, foi a primeira, juntando essas 13 pessoas. Fizemos o nosso primeiro filme dentro da Casa de Cinema, foi o Barbosa, que era um filme sobre a Copa de 50. E no ano seguinte, o Ilha das Flores foi o primeiro filme que aparece lá, a Casa de Cinema apresenta, tal, foi o primeiro filme produzido pela casa como um todo. E aí vieram as festas da Casa de Cinema. Nossa! Na verdade, a Casa de Cinema começou com uma festa, porque a primeira coisa que a gente fez foi uma festa na casa. A gente inaugurou a casa com uma festa. Isso em 88. Aí em 89 nós fizemos a segunda festa na casa, mas essa festa foi muito grande, destruiu a casa praticamente, assim, destruiu mesmo. Eu me lembro de sair, deixar o Wander dormindo, fechar a porta, ir embora e buscá-lo no dia seguinte. Foi um festão, assim, a gente resolveu, não dá para ser na produtora mais, tem que ser em outro lugar. E aí, a partir de 90, a gente começou a fazer todo dia 22 de dezembro uma grande festa, que foi muitas vezes no Vasquinho, lá na beira do rio, depois foi foi em vários lugares, no Ocidente muitas vezes. E de uns anos para cá, depois de ter feito muitas, a gente resolveu que festa daquele tamanho era de 5 em 5 anos, então a gente fez de 30. E a tua entrada pro núcleo do Guel Arraes, que te possibilitou trabalhar com a Globo e tal, como é que se deu, assim, o encontro, o chamamento, enfim, ou foi tu que procurou? Foi em 89, foi com Ilha das Flores. Na verdade, quem me chamou para trabalhar na Globo a primeira vez foi o Avancini. O Avancini, não sei se ele viu Ilha das Flores, o que aconteceu, e me chamou. Eu fui para o Rio, fui fazer um contrato, mandaram lá para um lugar fazer um contrato, eu fiz o contrato e fui fazer a primeira reunião com o Avancini e ele levou um susto com a minha chegada, disse, o que está fazendo aqui? Tu viesse? Eu disse, vim, me chamasse, eu vim, já assinei tudo. Ele disse, tu não quer ir comigo para o SBT? Eu disse, por quê? Eu estou indo para fazer uma novela, Brasileiros e Brasileiras, chamaram ele. Eu disse, cara, acabei de chegar, assinei agora e tal, e ele saiu e eu fiquei um tempo sem fazer nada, fiz um programa de delegacia de mulheres, que me chamaram para fazer, e logo depois o Guel estava fazendo TV Pirata, estava terminando o TV Pirata, e ele também viu Ilha e tal, e eles queriam fazer um programa que misturasse ficção e documentário, e a gente fez um programa chamado Programa Legal, que era um programa, eu escrevi com um monte de gente, o Guel, Cláudio Paiva, Pedro Cardoso, Marcelo Taz, Veríssimo. E era uma turma. Era uma galera. A gente entrou, a turma do Caceta todinha, assim, todo o Cláudio Manuel, toda aquela turma ali que entrou junto, mais o Geneton, Marcelo, Veríssimo. E a gente fez 2 programas, um que chamava Programa Legal, que era Regina Casé e Luciano Guimarães, e o outro chamava Dores para Maiores, que era um falso jornalismo, assim. Curiosamente, o Programa Legal, ele tinha o mesmo princípio do que Zumba. Ele era assim, tinha um tema, baile funk. Então a gente ia no baile, foi a primeira vez que apareceu um baile funk, eu acho, na Globo, foi ali. Como é que era o baile, como é que era a preparação do baile. E tinha uma ficção também, tinha umas cenas que a gente escrevia de ficção. Foi bem legal esse programa, a gente fez durante 2 anos, eu acho, programa legal. E desde então, foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Guel, em 90, e desde então fiz muitas coisas com ele, né? Eu na Globo só trabalhei com Guel e com Manga. Eu fiz 2 trabalhos com Carlos Manga, que foram 2 minisséries. Agosto, baseado no Rubem Fonseca, e depois o Memorial de Maria Moura, baseado na Raquel de Queiroz. O Agosto junto com o Giba, e o Memorial de Maria Moura junto com o Gervásio, o Renato Campão e o Glênio Povas.
E aí escrevendo, dirigindo? Não, só escrevendo. Só escrevendo. Só escrevendo. Dirigindo nada na Globo. Quer dizer, no programa legal eu dirigia pequenos quadros às vezes, mas só escrevendo. Eu muito mais escrevi do que dirigi na Globo todo tempo, mas dirigi algumas coisas. E depois, a partir dali, com o Guel, eu fiz várias coisas. Assim, a gente fez um Brasil Especial, que era uma série de clássicos da literatura brasileira. Depois a gente fez o Comédias da Vida Privada, e esse eu dirigi alguns episódios. A gente escrevia e dirigia. E, enfim, aí fiz muita coisa. Luna Caliente, fez Decamerão, fez Doce de Mãe. E mesmo com toda essa ligação com a Globo, certamente no Rio, né? Nunca te ocorreu morar no Rio? Não assim, gosta de morar, de me mudar para o Rio, não. Eu vou muito ao Rio. Há algum tempo já tenho um apartamento lá, mas pequenininho assim, que eu fico quando eu estou trabalhando lá. E vou ao Rio 2 vezes por mês, pelo menos. Mas eu gosto de morar em Porto Alegre, assim. Eu gosto de almoçar em casa, eu moro quase na esquina da Independência com a Ramiro aqui. Nasci na Beneficência Portuguesa. Eu andei 600 metros desde que eu nasci até aqui. E eu venho para cá assim a pé. Porto Alegre tem esse mundo a pé, assim, ainda um pouco de calçada, de encontrar as pessoas, de ser uma cidade que tem tudo, mas um pouco, não tem muito. Também o trânsito não é absurdo, e, enfim, é uma cidade de um tamanho mais razoável. Gosto de levar minha filha para a escola e voltar. Esse mundo de almoçar em casa, assim, que é uma coisa que em São Paulo, Rio, não existe muito, né? As pessoas raramente voltam para casa para almoçar e tal. Então eu gosto de Porto Alegre nesse sentido, assim, e vou ao Rio bastante. O Rio é lindo, né? É muito bonito, assim, eu acho muito bacana de estar lá, por isso. E tem muita coisa para fazer, tem muito teatro, muito show. Mas eu gosto de morar aqui, nunca me desliguei inteiramente de Porto Alegre. É uma boa cidade para se voltar, eu acho. Sim. E tu tem 3 filhos, né? Tenho. Pedro, a Júlia e a Alice. O Pedro é ator também, né? O Pedro é ator, agora está roteirista, mais roteirista do que ator. Já fez vários roteiros, alguns comigo, fez o Antônia, uma série que a gente fez na Globo junto. Ele fez Mulher de Fases aqui com a Casa de Cinema, escreveu o roteiro. Fizemos o longa da Carolina Jabor junto, o Boa Sorte, que é um roteiro meu e dele. Agora ele está trabalhando na concorrência, ele está na Netflix. Somos concorrentes, ele está fazendo séries para a Netflix. E morando em São Paulo há um tempo já. E as meninas são mais jovens que ele. São mais jovens. A Júlia está morando em Portugal há algum tempo já. A Júlia é acadêmica. O negócio dela fez o mestrado, agora está fazendo o doutorado. E mora no Porto há 5 anos já. E vem pouco ao Brasil. Eu, de vez em quando, vou lá visitá-la, mas falamos mais por Skype. Ela é do mundo da academia, né? Estuda, lê. E a Alice, que tem 18, está fazendo arquitetura agora. Está no 2º ano da faculdade de arquitetura. Está adorando, está feliz na vida. Tu falou no Netflix, tu utiliza essas, digamos assim, ferramentas digitais, né? Muito, eu sou muito viciado. Enfim, a nossa geração viu o nascimento da internet, desse mundo, né? Eu escrevi roteiros em uma Olivetti Lettera, alguns. Aí vi o computador surgir, vi a internet surgir, e sempre gostei, assim. Eu fiz um negócio na internet que era uma revista virtual chamada Não, que era em 98. Não era um blog, porque não existia a palavra blog ainda, mas já era um blog. A gente escrevia, eu, Gervásio, Giba, um monte de gente, convidados. A gente fazia uma revista na internet. Logo que estava começando, eu acompanhei a internet todo o tempo. Aliás, tem uma curiosidade que eu me lembrei. Esses dias eu tive num debate com o pessoal do IBAD, do IBASE, lá no Rio, e me lembrei de uma história que eu estava no Rio em 88, 89, talvez 80, não, acho que antes, 86 talvez, foi quando a gente estava fazendo o Dorival. E eu conheci umas pessoas que eram amigas do Betinho, o Betinho da Fome, o Betinho, irmão do Enfio.
E ele nos levou no Ibase, eu quero mostrar uma coisa para vocês, incrível tal. E nós fomos lá, eu, os amigos, chegamos lá, ele mostrou, olha só esse computador aqui. Era um computador grandão, assim, bem primitivo. Ele disse, esse computador aqui, ele está ligado agora num computador em Londres. O cara clica, escreve lá e a gente lê aqui. E nós achamos aquilo, ele estava empolgadíssimo com aquilo. Foi o primeiro ponto de internet da América do Sul. O Betinho que botou no Ibase. E era ligado numa universidade só, né? E eu disse, mas para que a gente perguntou, para que serve esse negócio? Disse, não, porque as universidades podem, ele estava falando das universidades todas podem se trocar assuntos, e o cara escreve lá e sai aqui. Nós, tá, a gente não deu muita bola, mas ele estava numa empolgação louca. Foi o primeiro ponto de internet. Então, eu acompanhei a internet então, desde o seu início e sempre sigo acompanhando. Tenho Twitter, Face, essas coisas, fico neles, milito bastante nas redes sociais e acompanhei bastante. E o nosso trabalho de cinema, de televisão, ele sofreu uma revolução absoluta, assim, está sofrendo. Nós estamos exatamente no meio dessa revolução. Tanto no fazer quanto no divulgar e tal, né? Totalmente, tudo, mudou tudo, desde que eu comecei, mudou tudo, assim, as câmeras, a edição, a moviola virou digital, as câmeras eram digitais, as latas de filmes, nós temos várias latas de filmes que não existem mais. Então, estamos vivendo essa revolução, né, que a gente não está nem entendendo exatamente tudo que está acontecendo, de tão rápido que está acontecendo. A programação de televisão mudou toda, a grade, o jeito de ver televisão, a maneira de fazer as coisas. Tu acha que a TV, uma TV como o Globo, SBT, Record, essas TVs grandes, elas vão conseguir continuar operando com esse tamanho? Talvez não consigam continuar operando com esse tamanho. Assim, eu conheço mais a Globo, onde eu trabalho há 30 anos já, mas o que está acontecendo? A TV aberta, ela continua falando. Eu faço uma série atualmente chamada Sob Pressão. Essa série médica. Essa série ela é vista por 40 milhões de pessoas. Ela tem 25. Então, são 40 milhões de pessoas que assistem toda terça-feira. Quem são essas 40 milhões de pessoas? É uma coisa espalhada no país inteiro. Todo mundo tem criança, tem velho, da Amazônia. Então, tu está falando de um tiro de canhão. Tu fala para 40 milhões de pessoas desconhecidas, enfim. E, ao mesmo tempo, existe a Globoplay, a Netflix, que tu fala especificamente com um grupo bem pequeno. Quando eu vejo, assim, por exemplo, agora o Game of Thrones, ou não, Game of Thrones eu não sei o público, mas o The Umbrella Academy, que foi uma série que a Netflix lançou, um estardalhaço enorme, ela teve no mundo 15 milhões de espectadores. E o Sob Pressão é visto por 40 milhões de pessoas. Então tu vê que é um mundão. Mas o que está acontecendo com a TV aberta? Ela está virando praticamente novela ao vivo. A TV aberta ela vai ficar meio ao vivo. Assim, é futebol, jornalismo, novela, reality, né? Isso, a TV aberta tem vocação para o ao vivo, né? O horário, naquele horário ali. As séries e a novela, no caso do Brasil específico, a novela, que também é uma coisa ao vivo para as pessoas, é todo dia naquele horário, né? A novela das 7, a novela das 9. O hábito. Né? O hábito, assim, agora eu jantei, agora eu vou ver a novela, enfim. Então, a TV aberta está virando um pouco isso. As séries, a dramaturgia estão migrando para os VOD, para os online, para a internet. A produção de dramaturgia, contar histórias, isso vai continuar. Sim. Em qualquer lugar, em algum lugar. Mas a maneira de fazer e a maneira de ver... A gente, quando era jovem, via um filme, tinha uma sessão aqui no Cinema Bristol, que era a última sessão de um filme. Os filmes em película, eles tinham que ser queimados. Quando vencia os 5 anos de validade da censura, os filmes eram queimados com o laudo dos bombeiros, obrigando que tinha que assistir o filme sendo destruído, porque as distribuidoras tinham medo que o filme circulasse. Então ele era queimado, a cópia. Eu assisti, até filmei dessas queimas. E o Romeu Grimaldi, que tinha a programação do Bristol, que programava o Bristol, ele fazia uma sessão que era a última sessão daquele filme. Segunda-feira ele ia ser queimado. Então a gente ia ver o filme no cinema
Sabendo que ele nunca mais existia. Porque não tinha VHS, não tinha nada. Então assim, pô, tu vai ver esse filme hoje, nunca mais na tua vida tu vai ver esse filme. Assim, a gente assistiu o filme no chão, assistiu Woodstock, assim, assisti Barbarella, assim, assisti Alain René, ciclos do Alain René, Truffaut. A gente ia para lá ver o filme assim, amanhã esse filme vai desaparecer. Quando surgiu o VHS, em 83, olha que genial, tu poder ver um filme a hora que eu quiser ver um filme. Isso foi uma novidade já. Hoje, a gente vê qualquer filme que queira ver a qualquer hora, em qualquer lugar. Se eu quiser abrir agora aqui esse meu computador e tu quer ver o quê? Lawrence da Arábia? Lawrence da Arábia. E Jorge, tu é um cara que entrou no Facebook um pouco depois, eu lembro que tu, agora eu tô aqui, não sei o que e tal. E aí tu faz um ativismo político bem posicionado, bem forte ali, né? Uhum. E eu já vi pessoas comentando assim, pô, o cara trabalha pra Globo e vem malhar aqui, né? Como é que tu lida com isso? Mas a Globo agora é uma empresa comunista, você sabe. Também tem. Sim, é verdade. A minha pergunta já está desatualizada. A pergunta é bem antiga, porque agora a Globo é uma empresa comunista. A Globo agora. E a Folha de São Paulo também. Também. Não, Mas como é que é essa relação com a Globo, assim, nesse aspecto? Teve já alguma coisa? Como eu disse, eu trabalho lá há 30 anos. Ninguém me disse absolutamente nada. Tipo, você não pode falar disso, não fala disso, não diz isso. Não, eu tomo. Claro que eu não falo diretamente da Globo, obviamente, como eu trabalho lá, até por uma questão contratual, eu não comento coisas específicas da Globo. Mas eu sempre me posicionei politicamente, livremente, antes no blog da Casa de Cinema e depois no Face. E eu uso o Face e as redes sociais, basicamente, assim, a minha preocupação maior é compartilhar informações, assim, textos que eu leio e digo, isso aqui eu acho que para os amigos, porque no caso do Facebook é só pessoas que eu conheço pessoalmente. A tua bolha? É, a minha bolha. Nunca aceitei ninguém, assim, eu nunca pedi para ser amigo de ninguém, e todos que me pediram só aceitei pessoas que eu conheço, assim, na vida real. E claro, mas como eu tenho Twitter, que também, o Twitter sim, ele é muito aberto, mas eu compartilho textos, assim, eu leio coisas que eu leio, que eu acho importante saber, com pequenos comentários. Eu escrevo, não escrevo grandes textos, mas pequenos comentários e compartilhamento de informações, assim, porque eu até fiz um filme sobre isso, chamado Mercado de Notícias, que é um documentário sobre jornalismo, que eu senti o seguinte: quando começou essa coisa de redes sociais, no final do século passado, muita gente achou assim, agora não precisa de jornalismo mais. Não precisa faculdade de jornalismo, ninguém precisa ser jornalista, né? A sensação que me deu foi exatamente o oposto. Eu cheguei assim, agora a gente precisa de jornalista. Se está todo mundo andando de jaleco e estetoscópio na rua, agora eu preciso de médico de verdade. Eu preciso saber quem é que realmente é médico. Porque o jornalista, que eu não sou, é aquele cara que investiga a coisa, verifica a fonte, vai lá, procura para saber, checar a informação, para saber se a data está certa, para saber se o assunto está certo. E se ele se enganar, no dia seguinte ele volta e diz, olha, me enganei ontem. E isso não tem nada a ver com a rede social. A rede social é outra coisa, as pessoas botam qualquer coisa. Então, gente, agora é que a gente precisa de jornalismo de verdade. E eu acho que um dos grandes responsáveis pela crise moral, política, mental que o Brasil está passando é o jornalismo. Porque o jornalismo, ele deixou num período de fazer o trabalho dele. Assim, em vez de fazer jornalismo, as pessoas foram fazer política. Porque a Judite Brito, que era a diretora da Associação Nacional de Jornais, em 2006 ou 2007, deu uma declaração explícita disso. Ela disse assim, a oposição está muito fragilizada, então o jornalismo é a verdadeira oposição. Só que não é papel do jornalismo ser a oposição, ele tem que ser oposição aos governos, mas a qualquer um, a todos, e não a um só. Então, o jornalismo, a partir dos anos 2000 ali, que coincidiu com a ascensão do Lula, claro, ele começou a ser um jornalismo de guerrilha, assim. Ele não está preocupado com a informação, com a verdade factual, ele está preocupado em combater uma coisa, em vender uma ideia, né?
E isso foi muito ruim, porque a credibilidade da imprensa caiu muito, e hoje, que ela está se recuperando um pouco, a gente sente falta de vem cá, mas quem é que vai dizer para essas pessoas alguma coisa? Quem é que vai investigar? Onde é que está o Queiroz, afinal de contas, e o que está acontecendo? Então, o jornalismo investigativo, preso à verdade factual, assim, ele está, eu acho que renascendo praticamente no Brasil agora, que as pessoas perceberam que... E também perceberam que isso pode trazer audiência, né? Ah, sem dúvida. Né? Porque o jornalismo também trabalha com audiência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, e aquilo, no mercado de notícias, eu trabalhei com uma peça do Ben Johnson, que tem esse título, do mercado de notícias, que ele denuncia, ele fala sobre o jornalismo que estava nascendo em Londres, a peça de 1626, e o jornalismo tinha recém começado, e ele já estava fazendo uma comédia criticando o uso da imprensa, gente que só queria aparecer, gente que comprava notícia e tal. Ele percebeu muito claramente quais eram os perigos, né, da imprensa mal usada, né? E eu misturei essa peça com entrevistas com grandes jornalistas, assim. E eles, vários deles falam, assim, o Toledo fala disso, diz que o produto do jornalismo não é informação, é a credibilidade. Informação tem em qualquer lugar. Tu abre um computador, tem 1 milhão de pessoas te dizendo milhões de coisas. Mas a credibilidade, assim, não, eu quero saber o que realmente aconteceu. Aí eu vou ouvir o Jânio de Freitas. Aí tu procura um jornalista. Então, o jornalismo ele vai sobreviver e vai se reinventar sempre, enquanto houver jornalistas, pessoas que estão preocupadas em buscar a verdade. Porque esse negócio da verdade ele parece uma coisa meio religiosa, assim. Mas não é. Existe uma verdade factual. Existe toda a opinião. Pode ter milhões de opiniões diferentes sobre a mesma coisa. Mas alguém disse isso. Tu pode ter a tua própria opinião, mas tu não pode ter os teus próprios fatos. Sim. O fato é o seguinte, o fato é que o sorteio da Libertadores ontem deu, que o Grêmio vai jogar com o time do Paraguai e o Inter... Tu não pode dizer, não acho que foi assim. Não, foi assim. Isso aconteceu, né? Então, o que aconteceu de verdade é o ponto de partida do jornalismo. E o jornalismo ele ficou totalmente opinativo. Assim, parece que cada um tem a sua opinião a respeito das coisas, assim, mas qual é o fato? Então, a busca da verdade, ela é a tarefa do jornalismo, a tarefa. Hannah Arendt diz que é impossível a civilização, o ser humano sobreviver à civilização sem pessoas carregadas, dispostas a dizer a verdade. Dizer, o que aconteceu foi isso. Mas se tu gostou, não sei, mas foi isso que aconteceu. Né? E tu sempre foi ligado, assim, sempre teve esse olhar político, desde jovem, assim. Sim. Mas tua família tem uma história com a política, né? Tua mãe... Sim, minha mãe é deputada. Minha mãe, ela tá com 91 e ela envelheceu para a esquerda, a gente diz, porque ela começou na Arena, foi para o PDS, terminou a carreira dela no PDT e hoje ela é mais lulista que qualquer um. Ela é totalmente comunista. Ela fez o contrário, né? Fez o contrário, não. E ela foi uma feminista. Eu sou filho talvez a primeira feminista do Estado. A minha mãe, ela é muito amiga da Dilma, inclusive, encontrei a Dilma há pouco tempo, elas falaram muito disso. E a minha mãe fez assim a lei que permitiu as mulheres irem trabalhar de calça, porque não era proibido, a mulher tinha que ir trabalhar de saia. Quando ela era deputada? Ela era deputada, e ela fez esse projeto de lei, a lei que permitiu as enfermeiras trabalharem à noite. Ela era uma feminista, assim, nos anos 70, né? Muito ligada a domésticas, a questão dos direitos reprodutivos. Ela lutava pela questão da planejamento familiar. Na época, em 78, 79, quando era deputada, o planejamento familiar, a pílula, era um negócio mal visto pela direita e pela esquerda. Então a igreja dizia que isso era pecado e a esquerda dizia que isso era para acabar com os pobres e não com a pobreza, né? E ela lutava, como ela trabalhava muito com domésticas, que via que as mulheres tinham 5, 6 filhos antes de completar 30 anos, ela era muito preocupada com isso e achava que tinha que ter educação sobre planejamento familiar, sobre contracepção, tal, nas escolas, né? E ela foi execrada pelo cardeal Dom Cinti Scherer, na época, que era um cara super reaça, assim,
e também pela esquerda. Tanto que uma vez ela teve um debate na Rádio Gaúcha, e que era assim, planejamento familiar contra e a favor, aquelas coisas, né? E ela foi falar a favor, e quem foi falar contra foi o Lula. Nossa! O debate era ela e o Lula contra, dizendo que era uma coisa que os americanos queriam impor o planejamento familiar no Brasil. Mas ele não era presidente. Ele era do sindicato. Ele era do sindicato ainda, mas ele já era um cara. E então ela enfrentou muitas resistências, assim, por ser uma feminista nos anos 70, né? Mas eu sempre tive. Ela era muito Brizola foi lá em casa, então eu sempre convivi com política desde cedo. E, bom, falando na Dilma, como é que tá a Dilma, cara? A Dilma esteve aqui na Casa de Cinema há umas 2 semanas para dar uma entrevista para a TV inglesa. É a 3ª vez que ela vem aqui. Ela é entrevistada e ela usa aqui para dar entrevista. A Dilma está... Eu comecei muito bom com ela, mas eu achei que ela está tão assim atarantada quanto todo mundo, né? Uma das poucas coisas que ela me disse que eu achei interessante, que ela nunca imaginou que Bolsonaro pudesse ser presidente da República, né? E nem nós, né? Nem eu acho que ninguém, né? Assim, a gente foi muito surpreendido, né? O que é uma prova de que nós estamos muito desconectados do Brasil, assim, de algum sentido, tanto ela como eu, como nós todos. Eu me lembro que quando teve a eleição, eu vi que o governador do estado era o Wilson Witzel, e eu liguei para os meus amigos cariocas e perguntei, vem cá, quem é esse cara? E a resposta unânime foi o seguinte: eu nunca ouvi falar na minha vida, não sei quem é, nunca ouvi falar, não sei quem é. Eu achei, mas como é possível que os meus amigos vários, que são pessoas bem informadas, que leem jornal, não sei o quê, nunca tenham ouvido falar no cara que se elegeu governador do estado? Então, alguma distância aí que a gente não está entendendo o que está acontecendo com o país, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. Assim, a gente, de alguma maneira, se distanciou do Brasil real, assim, não percebeu algumas coisas, especialmente 2 coisas. Eu acho que a gente que eu falo é a esquerda burguesa, classe média brasileira, que tem acesso à educação, jornais. A gente não percebeu, acho que 2 coisas. Uma, quanto a violência impacta a vida das pessoas, mais pobres especialmente, quanto isso é importante e quanto a esquerda não tinha uma resposta, nunca teve uma resposta para isso. Sempre a resposta da esquerda para a questão da segurança foi a educação, distribuição de renda. Para resolver o problema da segurança tem que distribuir renda, tem que dar educação. Sim, tudo bem, isso vai acontecer, é verdade. Só que isso resolve em 20 anos, né? Sim. E as pessoas que estão morando na periferia do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, vendo bala na cara, PCC, Comando Vermelho, gente morrendo, matando, milícias, o cara trabalha o dia inteiro e é assaltado e vê sua filha morrer, seu filho morrer. Esse cara não está querendo saber de educação, de distribuição de renda, ele está com alguém que resolva aquilo ali naquele momento. O Bolsonaro tem alguma solução para isso? Não, nenhuma. Aliás, as ideias que ele tem a respeito disso são as piores possíveis, né? São péssimas. Mas o simples fato dele dizer, vou falar contra os bandidos, vai acabar com a bandidagem, não sei o quê, esse discurso já foi um negócio que motivou muitíssima gente, né? E a segunda questão, eu acho, é a questão da religião, né? Que a gente também não se deu conta, não percebeu o quanto as igrejas estavam ocupando um espaço que o Estado abandonou, uma rede de solidariedade, de acolhimento, de afeto, de encontro, de gente que precisa de alguma coisa boa na vida, entendeu? E precisa se encontrar ali para rezar, para conversar, para cantar, para recomendar, está precisando de emprego, eu te ajudo, tá isso, tá, vamos lá em casa. Essa rede que as igrejas, que são muitas. E organizada, e um encontro que não tem, aquilo ali não é violento, não tem droga, tem um encontro familiar, ligado à família. Essa rede de acolhimento, que hoje no Brasil é de cerca de mais de 50 milhões de evangélicos declarados, mais os 80 milhões de católicos declarados, essa rede ela foi muito definidora também de um retrocesso de comportamento, né, de ideias que a gente estava assim, por exemplo, a questão de gênero, a questão das drogas, a questão do aborto,
coisas que a gente achava que estava evoluindo sempre num sentido para em direção à civilização, agora a gente deu uma recuada geral, assim, né? E essas pautas, eu acho que elas foram pelo menos adiadas, né? Sim. Jorge, o que tu tá atualmente trabalhando, assim, filme, série, Globo, fora da Globo? Eu estou trabalhando numa série Todas as Mulheres do Mundo, do Domingos Oliveira, baseado nos textos do Domingos Oliveira. A Globo comprou os direitos de alguns filmes, de algumas peças, e eu estou trabalhando junto com a Janaína Fischer numa série de 12 episódios que vai ser gravada agora no segundo semestre, vai ao ar no início do ano que vem, com textos do Domingos. É uma série que eu comecei a trabalhar há uns 3 anos com ele, com o Domingos. A gente juntou vários personagens dele em alguns, fizemos uma linha geral assim. Chegamos a trabalhar juntos em 6 roteiros, e ele morreu há poucos meses, 2 meses. Ele estava doente já há bastante tempo e morreu. E a gente está terminando e vai gravar agora no segundo semestre. O Domingos, eu tinha uma enorme amizade, admiração por ele, um cara. Acho que Todas as Mulheres do Mundo é meu filme preferido do brasileiro, assim, o filme que eu mais revejo com prazer, vejo de novo, cada vez que passa, é o Todas as Mulheres do Mundo. E os outros filmes dele também têm uma verdade, uma humanidade. Ele era um cara apaixonado pelo mundo, pela vida, um jovem com 80 e poucos anos, né? E surgiu no momento dos anos 60 ali que ele foi meio sufocado pelo cinema novo, porque ele é do mesmo ano do Terra em Transe. E então são filmes que eram filmes de políticos muito grandes, assim, e ele fez um filme sobre a burguesia carioca, no romance, namoro, a questão afetiva. Então ele ficou meio escondido ali, mas são grandes filmes, eu acho, principalmente os primeiros, né? Estou trabalhando nesse, fiz uma outra série, também junto com a Janaína, chamada Cinema Olímpia, que é uma série infantil, juvenil, digamos assim, de musical, que vai ser filmada também no final do ano, pro ano que vem. E ainda estou trabalhando ainda um pouco no lançamento e acompanhando o Rasga Coração em sessões, debates. O filme foi lançado há pouco, vai passar na TV daqui a pouquinho. Estou nessa. E do que foi ao ar na TV, a mais recente é o Brau? A mais recente é o Supressão, que está no ar. Está, né? No ar. A série Supressão está no ar, a 3ª temporada. Essa semana vai o 2º episódio da 3ª temporada. E o Brown foi o ano passado. Mr. Brown acabou o ano passado, 2018. Foi a última temporada do Brown. Foram 3 temporadas. Também é um musical que deu certo, muito né? certo, muito certo. Isso foi uma sucessão. O problema dessas, assim, essas séries, elas têm em média 3 temporadas, é meio a regra, assim, por uma função também não só de desgaste do lançamento, aquilo dura mais ou menos 3 temporadas, como também o elenco, né? O elenco é muito requisitado. Então uma série como a gente fez, que foi o Doce de Mãe, ganhou Emmy, foi um negócio, teve um sucesso ótimo, muito boa repercussão. Ela não tinha como não tinha como continuar, porque tu não consegue juntar mais a Fernanda Montenegro, Marco Rica, Drica Moraes, Daniel Oliveira, cada um vai para um lado, entendeu? É um elenco muito estelar, assim, demais. Então, ou a gente faz uma série com pessoas bem desconhecidas e lança, ou então, no caso do Supressão agora, tinha dois mais conhecidos, assim, que era o Júlio Andrade, a Marjorie este ano. Os outros atores não são tão astros assim, então ela pode estar no 3º ano já. E qual desses artistas aí foi mais difícil de trabalhar, cara? Olha, eu me dou muito bem com os atores, assim, eu tenho um trabalho bem de parceria, assim, eu não lembro nunca briguei, assim, brigar mesmo, não briguei com ninguém, não. Tem alguns que são mais difíceis um pouco, assim, tive algumas experiências que não foram tão, mas muito poucas. Em geral, eu gosto bastante dos atores, assim, e eu sinto que eles gostam de mim também. A gente tem um trabalho bem de parceria, assim. Eu sei que existem diretores que
que gostam de botar neurose, que gostam de criar clima, tal, mas não é o meu caso. Eu gosto de paz no trabalho, então eu trabalho junto com o roteiro, assim, eu realmente não tenho queixo de ninguém, não. E novela, tu já pensou em escrever uma novela? Não, pensar, já pensei ali pertinho, né? Até já pensei, mas eu acho que eu não conseguiria. Esses dias até alguém me falou, você é uma novela. Eu disse, não sei fazer, não saberia fazer, eu acho. Porque é muito diferente. Se for pensar assim, uma história de 120 capítulos, 150 capítulos, com 40 personagens. A novela ela é bem diferente de tudo que eu faço, porque ela se repete muito. Tu pode ficar um mês sem ver uma novela e assiste 2 capítulos, já entendeu mais ou menos a história, porque ela meio que se repete quase todos os dias, assim, ela é meio feita para ser vista assim. Vi um pedaço, não vi, ontem não vi, amanhã eu vejo, essa semana não vi nunca, semana que vem eu vejo de novo. Então ela é muito dispersa, assim, não é o meu caso. Eu gosto de coisas muito mais concentradas, assim. Depois tem coisas da novela, da dramaturgia da novela, que são corriqueiras na dramaturgia de novela. A pessoa fala sozinha. As pessoas na novela falam sozinha direto. Amanhã ela vai ver, eu vou entregar aquela carta e vou acabar com a vida dela. Estou sozinha na cozinha falando isso, gente. Então eu acho que eu nunca na minha vida escrevi nenhuma cena de alguém falando sozinho. E a novela, todo mundo fala sozinho o tempo inteiro. Escutando atrás da porta também é um clássico de novela. Você escuta atrás da porta. Eu nunca escrevi ninguém escutando atrás da porta. Eu até entendo que quem escreve... Imagina tu escrever 40 páginas por dia. É um negócio que eu não sei nem datilografar nessa velocidade que dirá escrever. Né? Então é um jeito... Tu não tem como inventar cenas e questões dramáticas muito complexas. É um negócio meio... E é meio rádio, né? A novela. As pessoas muito ouvem a novela. Às vezes ligam a TV e vão fazer coisas. E aquela novela fica ali, né? Ocupando o espaço. E tu ainda ouve muito Creedence, não? Muito. Pô, eu ouço. Me lembro que tu gostava muito do Creedence. Pô, já não me copiava, tem essa cena. Qual é a tua banda preferida? Creedence. Eles saem tocando Creedence. Eu ouço muita música, eu gosto de música, tenho vários trabalhos de graça para o Spotify, segundo me dizem, porque eu faço várias playlists, fico fazendo playlist para mim mesmo e ouço Creedence direto. Eu estou sempre, se quiser, inclusive a minha lista do Spotify é aberta, se quiser botar Jorge Furtado, lá está aqui, olha aqui, ó, começa com Boa e... Creedence olha aqui, e similares. Aqui, os 4 que estão aqui, ó. Bowie, Janis, isso aqui, Santana, que aquilo ali nem sei. Mas é aqui, ó. Eu vou botando aqui para eu mesmo ouvir. Ó. Sim. E fora tem tudo, e os Raul Seixas. Eu amo muitos. Jorge Ben. Eu agora, no Rasga Coração, que é quase, o musical tem 12 músicas, foi muito interessante fazer uma pesquisa das músicas dos anos... segunda metade dos anos 70, é só Brasil alternativo, assim, tem o Tom Zé, tem o Macalé, e tem uma música do Sérgio Sampaio. Eu fiz um filme que chama Real Beleza, que é o título de uma música do Sérgio Sampaio. No Rasga Coração tem uma música do Sérgio Sampaio, Corda Ré, que é uma música inédita. Ela só existia num vídeo, num churrasco que o Sérgio toca violão assim com o cachorro, criança passando e tal. E eu disse, que música é essa? Eu procurei, eu conheço tudo do Sérgio, né? E aí catei, para quem não conhece o Sérgio Sampaio, a música mais conhecida dele, Eu Quero Botar o Meu Bloco na Rua. Essa é a música que as pessoas mais conhecem. Mas ele era um maldito, assim, um grande compositor, um grande cantor, parceiro do Raul Seixas, o Raul que produzia ele. Para você ter uma ideia da doideira do Sérgio, o Raul que segurava a onda dele. Era o lúcido da dupla, não, deixa que eu seguro a onda, era o Raul. E essa música só tinha nesse churrasco. E aí eu ouvia tudo e achei a música incrível. E não achava. Aí falei com o João, filho do Sérgio, entrei em contato com ele, dizendo, olha, aquela música, onde é que tem aquela música? E ele achou, ele tinha malas de fita cassete do pai, viu tudo, não achou a música, só existia realmente naquele churrasco. E aí ele teve que registrar a música para a gente poder gravar e botar no filme, né?
E, então eu gosto muito de música e meus filmes sempre têm música, a pesquisa musical é sempre uma parte divertida e importante, assim. Essa série Cinema Olímpia, ela é uma coisa musical infantil, mas assim eu me preocupei bastante de fazer apresentar músicas assim de antigas também, não só os sucessos de hoje e tal, e apresentar, porque a música brasileira é a grande arte do Brasil, né? É a música, né? Não é à toa que ela é conhecida no mundo inteiro, é a nossa grande produção cultural, realmente é a música. Aliás, se me perguntasse o que eu estou fazendo, eu esqueci de dizer uma coisa fundamental, importante, que eu fiz ano passado também, que vai ser filmada agora pelo Guel Arraes, que é Grande Sertão Veredas. A gente fez o roteiro, né? E eu fiz com ele o roteiro e vai ser um longa-metragem. Né? Mas isso deve ter dado um trabalho, né? Uma obra desse peso, né? Que 1 ano e meio quase 2 anos assim, de trabalho. Tive que ler, reler várias vezes, li tudo que é ensaio, tudo que é estudo e tal, porque esse livro ele é muito impressionante, é um livro que é quase que um enxingue, assim, tu pode abrir ele, botar o dedo no meio e sair lendo, porque é uma concentração de sabedoria e linguagem ali incrível. Estava falando de música, agora eu estava lembrando quando eu conheci o Giba Gervasi, lá no final dos anos 70, tinha umas festas que só tocava Raul ou Pink Floyd, né? Tu já ia naquelas festas? Não eu fui algumas. Aquelas Raul que só começa lá do 1, lá do virado, só Raul, hoje é só Raul. Só Pink Floyd. Não, eles tinham umas manias meio assim, não, tem que ser o disco 1, depois o disco 2, depois o disco 3, não vai botar essa aqui, não, isso aí é depois daquela. Sim, tinha toda uma organização. Tinha uma lógica, Não, eu fui algumas ali, na Cabral eu fui algumas, no apartamento do Gil. E tinha umas festas também no sítio da Martinha Biavasque. Eu fui, olha... Em Gravataí, né? Eu fui algumas naquele sítio. Inclusive o seguinte, eu fiquei com uma bronca que eu digo, olha, tem coisa que eu não faço mais na vida. Eu não vejo filme que tem bicho, filme de bicho, filme de baleia, o cachorro, o gatinho, eu não vejo. Não gosto, não vejo, porque o gatinho não leu o roteiro, eu não vou ver o filme. Não vejo filme de bicho e não vou à festa que tem mapa. Se festa com mapa eu não vou. Tem uma festa que eu sei sem mapa eu não vou. É roubada. É sempre roubada. Porque assim, já é difícil de achar porque tem mapa, né? Tem um mapa, eu digo, não vou festa tem mapa, porque o negócio vai pegar a estrada, aí tem uma figueira, dá uma esquerda, gente, eu vou me perder. Na volta é certo que eu vou perder. Então eu não vou, festa com mapa eu não vou. Mas naquela eu fui algumas. Sim, e as festas da Casa Martinha tinham o mapa, né? Nossa, tinha o mapa. E como é que tu ia achar aquilo, né? Eu me lembrei por isso, porque como é que tu acha a festa, né? Alguma indicação de livro também que tu tá lendo? Eu tô lendo aproveitando esse aqui, comecei ontem, esse livro aqui, que é um livro que eu já tinha lido sobre ele, mas não tinha lido ele ainda, que é o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, que é uma história incrível. Ele conta, o Defoe que escreveu Robinson Crusoe, esse livro é de 1772, parece. O Defoe ele criou o romance realista, assim, tu lê como se fosse realmente aconteceu, né? O Robinson Crusoe, tu lê e ele conta aquilo como se fosse um jornalista. Ele era um jornalista, na verdade, só que ele estava inventando. Ele não estava no ano da peste, 1665, ele era criança. Mas ele conta como se estivesse, e o Robinson Crusoe também. Então ele descreve o dia a dia de Londres, uma peste que em 1665 matou 20% da cidade. Londres tinha 90 e poucos mil habitantes, morreram 17 mil em pouco tempo, assim, um mês e pouco. E ele descreve isso dia a dia. Foi editado pela Artes e Ofícios aqui, e uma tradução do São Martin, e eu estou lendo, comecei a ler ontem. E cita algum livro da tua vida aí para nós, aquele livro que tu guarda tá num pedestal. Olha, aquele livro que está no pedestal, que eu tenho que citar sempre, é o Matadouro 5, do Kurt Vonnegut Jr. Esse cara, o Vonnegut, ele morreu há alguns anos, ele foi durante muito tempo meu autor vivo preferido, assim, é um dos meus autores preferidos, eu li tudo dele, eu acho. E era um cara incrível, um humanista, engraçadíssimo, e ele influenciou, voltando ao Ilha das Flores, que foi o começo da nossa conversa, ele influenciou muito a
meu texto e o Ilha das Flores especificamente, porque eu tinha ido para o Rio para montar o Barbosa, que era o filme que a gente tinha feito, e me hospedei na casa do Didado. Não sei se tu lembra do Didado. Esse cara era um daqui, músico também, morou no Rio há muito tempo. E o Didado nos hospedou na casa dele, no bairro Peixoto ali, eu, a Ana, o Giba. E eu dormi na biblioteca. E eu vi na biblioteca dele 5 livros, um Kurt Vonnegut Jr. Eu disse, quem é esse cara que eu nunca ouvi falar na vida, tem 5 livros ali. E ele, esse cara é incrível e tal. E eu li os 5 assim em pouco tempo. Fiquei doido com o Vonnegut. Esse livro dele, O Matadouro 5, é a história do bombardeio de Dresden, onde ele estava. Ele era soldado na Segunda Guerra Mundial e estava em Dresden quando os americanos, para testar uma nova bomba incendiária, destruíram a cidade de Dresden e morreram 60 mil pessoas em poucas horas. Foi mais que Hiroshima e Nagasaki. E ele estava preso, ele era um soldado americano preso num porão, e quando ele saiu do porão não tinha cidade mais. E aí ele descreve os cenários e tal, e é um livro de ficção científica, enfim, é uma loucura, só lendo para saber. E eu comecei a ler o Vonnegut ali e nunca mais parei. E logo em seguida voltei para Porto Alegre, foi quando eu escrevi o roteiro do Ilha. Quem conhece o Vonnegut e lê e vê o texto do Ilha, vê que aquela lógica de uma coisa puxa a outra e coisas aparentemente desconexas fazem sentido. Então o Vonnegut é um autor que eu não posso deixar de citar, além do Grande Sertão Veredas, que eu acabei de falar, que talvez seja o maior livro, o maior romance que eu já li na vida. Certo. Para fechar, Jorge, tu acha que tem saída para nós, né, em termos de Brasil e até de Rio Grande do Sul? Vamos se colocar no país. Também, né? Não, eu acho que tem Porque saída. tem muita gente pensando em sair fora, né? Fazer que nem a tua filha que está em Portugal. Vou morar em Portugal. Não, eu não penso em morar em Portugal, penso em morar aqui mesmo. Eu acho que tem saída, sim. Hoje nós estamos falando do dia 14, amanhã tem uma grande manifestação pública, dia 15, nas ruas contra a reforma da Previdência, em defesa da educação. Eu vou estar lá, vou para a rua, eu espero que as pessoas possam ir para a rua, espero que seja grande a manifestação, e eu acho que não é possível que esse obscurantismo, essa falta de lógica, esse retrocesso, essa desumanidade, esse ressentimento contra a cultura, a educação, a pesquisa, a arte, a natureza e tudo mais, nem sei, a lista de inimigos dessa gente é muito grande. E eu espero que isso tenha fim, né? Eu acho que vai ter fim, porque chega um momento que o cara quer baixar o preço do cigarro, quer tirar o radar das rodovias, quer armar todas as pessoas, quer destruir a Amazônia, quer acabar com a universidade, daqui a pouco ele vai querer acabar com a saúde pública também. O salário, as pessoas, cada vez mais, eu acho que mais gente que comprou uma ideia ridícula de que qualquer coisa menos o PT era a solução, e esse foi o grande problema, vendeu-se essa ideia de qualquer coisa menos o PT. Bom, Bolsonaro, Damares, Araújo, Guedes são qualquer coisa menos o PT. Vocês conseguiram o que queriam. Só que não faz sentido nenhum essa lógica, né? Porque eles são muito piores, né? Então o Brasil chegou num momento em que entre um professor da USP com mestrado, doutorado, um cara culto, fala inglês, francês, português, toca guitarra, toca Beatles, e um imbecil, o Brasil escolheu um imbecil, porque queria qualquer coisa menos o PT. Então não posso acreditar que essa ilusão, esse delírio que está acontecendo dure para sempre. Mas tu acha que o PT se rearticula ou vai ter que ter outra oposição? Não sei se o PT, pelo menos temporariamente, eu acho que ele perdeu a capacidade de ser o polo aglutinador de todas as oposições, né? O PT cometeu muitos erros, muitos. E um deles foi essa empáfia, talvez, assim, de nunca apoiar ninguém, né? O PT, eu não me lembro do PT ser vice
prefeitura de Arvorezinha. Acho que nunca o PT apoiou alguém que não fosse do PT, né? Sempre é apoiado, mas nunca apoia, né? Então, evidentemente, havia no Brasil, isso aí o PT não percebeu, um forte sentimento antipetista. Havia esse sentimento muito claro. Então, para mim, claramente não era a hora do PT ter o seu próprio... Ele devia ter apoiado alguém, né? Ele devia ter... O Ciro, o Ciro, por exemplo, foi o meu caso. Eu apoiei o Ciro, apesar da profunda decepção que eu tive com o Ciro no segundo turno, que eu acho que ele fez um papelão terrível. No primeiro turno eu apoiei o Ciro porque eu achava, e eu em todas as pesquisas, que o Ciro tinha mais chance de vencer o Bolsonaro, né? O PT menosprezou o Bolsonaro, ao contrário, escolheu o Bolsonaro. O PT escolheu o Bolsonaro como adversário. Ele bateu só no Ciro no primeiro turno, não bateu no Bolsonaro porque achava que o Bolsonaro a gente ganha. O Bolsonaro é muito doido, é extrema-direita, a gente ganha. Do Ciro, as pesquisas diziam que o PT podia perder. Então o PT escolheu o Bolsonaro como adversário, que foi um grande erro, né? E um erro do Lula e de todo mundo, mas do Lula especialmente. E eu falei, escrevi isso, e meus amigos petistas, que eu tenho muitos, me criticaram muitíssimo por ter apoiado o Ciro, mas eu percebi assim que eu tive uma intuição que havia uma grande chance, enorme chance do PT perder do Bolsonaro, e que foi o que aconteceu, né? Mesmo que o Ciro não tivesse feito o papelão que ele fez de ir embora e de não abandonar tudo, enfim, de não estar na campanha, acho que não tinha, mesmo que ele tivesse apoiado e tudo, mas acho que não tinha jeito mesmo. Havia um sentimento muito forte contra o PT, por uma coisa fabricada, artificial, mas também por erros reais. Você não pode dizer que um partido que ficou 14 anos no poder não sabia do que estava acontecendo em termos de corrupção, e isso é só uma das coisas, né? Se criou um sentimento, aliás, o Mano Brown fala sobre isso muito bem. Ele disse assim: pessoal, no governo Lula, o pessoal comprou carro, comprou televisão, comprou casa, agora que eles querem que a polícia proteja a casa, o carro deles virou de direita. O pessoal virou todo de direita, todo mundo acumulou coisas, né? E agora quer segurar essa coisa, não quer perder o que já tem. Então ficou todo mundo de direita. E ele tem razão, isso aconteceu, né? E o modelo de desenvolvimento proposto pelo PT, que fez coisas maravilhosas na universidade, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a lista é grande, de grandes conquistas dos anos de governo do PT. Mas, ao mesmo tempo, não criou condições para essa coisa se manter. Tanto que na hora que a primeira crise econômica baqueou, os caras falaram: não, agora eu quero um cara de direita, né? Então o PT fez um grande erro aí. Mas tu não pretende ir embora? Mas outra coisa, no segundo turno eu fiz campanha para Haddad no limite da minha saúde, assim, eu fiz tudo que eu podia, escrevi, fiz clipe, participei, fiz de tudo para tentar evitar que essa turma da Terra plana chegasse ao poder, mas não pretendo ir embora, não. Obrigado por receber aqui na Casa de Cinema. Prazer. E obrigado pelo papo aí. E boa sorte aí nos projetos, né? Tá bom, valeu. Jorge Furtado, então, aqui direto da Casa de Cinema. Valeu. Um abraço.